Scania comemorou seus 60 anos de Brasil nesses dias e, para comemorar, eles organizaram uma amostra de veículos históricos, de caminhões representativos, caminhões que foram marcos da história da Scania aqui no país. L71, L75, L76, LK, 111S, 112, 113. Não, vem com a gente que vocês vão ver um caminhão mais interessante que o outro. Quem vai contar essa história toda pra gente é o Celso Mendonça, que sabe tudo e mais um pouco da história da Scania. Então, vamos aí acompanhar, relembrar um pouquinho aí de todos os marcos, todos os momentos. Tenho certeza que em alguns momentos você vai se identificar, você vai lembrar que já andou desse caminhão, que já teve algum contato com ele. No final tem até uma surpresa aqui, cara, surpresa, mas eu vou contar. Tem um ônibus Cometa em estado de zero. Meu, vamos lá. Embora a gente esteja fazendo 60 anos no Brasil agora, o mercado brasileiro conhece a Scania desde a década de 40. Os primeiros caminhões e ônibus registrados que entraram no mercado é de 1948 para ônibus e 49 caminhão. Esse caminhão é um L65. Esses caminhões foram importados por importadores independentes até o comecinho da década de 50, 51, 52. Deve ter mais ou menos uns 120, 150 caminhões no Brasil, hoje não mais, mas na época entraram em torno disso, para trabalhar em segmentos gerais. E o legal, o interessante falar, que nessa época já tinha uma novidade tecnológica. Era o único motor a diesel com injeção direta. Todos os demais que existiam aqui, que era na época Fenemê, Chevrolet, eram todos com pré-câmera. Isso já era uma novidade e já mostrava a superioridade em potência e torque da marca Scania. Em 51, teve aquela associação com a Vemag, começou a Vemag a montar os caminhões, tudo em cima do L71, já não era mais o 65. E foi de 51 até 57, trazendo o L71. Deve ter, ou entrou aproximadamente 500, 600 caminhões no mercado brasileiro. Aí tomou-se a decisão, a Scania, de montar a fábrica, inicialmente aproveitando a linha da Vemag. Tem uma particularidade, todos os caminhões montados pela Vemag, eles carregavam, embora a marca Scania Vabris, eles carregavam também a marca Vemag na frente, no frontal. Era um Vzinho e era fácil identificar quando o caminhão foi montado na linha da Vemag. Foi interessante. Tomou-se a decisão de montar o caminhão no Brasil, isso aconteceu em 57. A Scania, em 57, ela providenciou a documentação, mas não produziu o carro. Ela continuou utilizando a linha da Vemag. O primeiro carro, que é este carro aqui, ele foi produzido usando a linha da Vemag, mas com motor importado e poucos índices de nacionalização. Isso aconteceu em 58. Em 59, de fato, foi quando aconteceu o primeiro caminhão Scania nacional, representado pelo L75. Aí sim, já era um caminhão com motor, câmbio, chassi nacional, considerado um caminhão brasileiro. Então foi esse maravilhoso L71 aqui. Conta um pouquinho da história dele pra gente. Isso aqui é um bonito representante da fase de importação. Esse caminhão, ele trazia motor de 9 litros, um D9, tinha algo perto de 140 cavalos de potência. Como falei, motor diesel com injeção direta, que era uma monstruosidade, e uma capacidade de carga de 5 toneladas de carga útil. Olha só. Na época era um grande diferencial, hoje é um número, mas na época era um grande diferencial. E se você tivesse ele na versão cavalo mecânico, não era muito comum, você poderia puxar até 35 toneladas, que era a capacidade máxima de tração. Esse caminhão está muito bonito, ele está cheio de particularidades e detalhes que retratam bem a época e o cuidado que se tinha. Você pode ver pelo pisca-pisca, pelos batentes. O caminhão está bem conservado, bem bonito. Isso aqui é um L75. Embora a Scania, na ocasião da fundação da empresa, ela tenha dito que produziria o L71, de fato ela começou a produzir o L75, uma geração mais avançada. E ele trazia como grande novidade um motor de 10 litros já. Esse caminhão, o grande ponto dele, porque ele já é um caminhão nacional. Esse caminhão, ele saiu na linha controlada pela Scania.
E esse, Celso, conta pra gente. Esse caminhão carrega mais novidade. Ele foi lançado em 1963. Esse caminhão ele carregou com ele algumas novidades como o motor 11 litros, que até outro dia era um grande marco. Foi um motor que durou quase 5 gerações. Ele trouxe também caixa sincronizada, ele trouxe freio motor, ele trouxe direção hidráulica, circuito independente de freio. Nessa ocasião já se mostrou uma certa preocupação com segurança e conforto de motorista. Na linha 76 também, mais para o final, foi o que aconteceu as cabines Leitor. Legal, E aí tem uma curiosidade, essas cabinas conhecidas como João de Barro, pelo formato delas, que veio desde o 75, do 71, o 75 e o 76. Ela é arredondada e parece uma casinha de João de Barro. Interessante. Tem uma outra particularidade, e aí tirando um pouquinho do mito, o motor turbo não foi lançado no 110, ele foi lançado no L76. Foi no finalzinho da década de 60, testou-se o motor turbinado, viu a possibilidade de ele colocar no mercado nacional para poder dar mais potência e torque nos motores e foi introduzido. Saiu aproximadamente de 10 a 20 carros L76 com cabina Leitor e motor turbinado. Interessante isso, né? Porque muita gente pensa que foi realmente no 110, né? Que começou o turbo. O 110 ele consolidou o conceito de motor turbo, mas ele foi apresentado, o Super Advance, o motor Super, o Scania Super, no L76. Olha só, interessante. Como falei com você, o 76 ele foi recheado de novidades para o mercado. E aqui tem mais uma novidade, e aí eu vou mexer com a nomenclatura de novo. O L era da cabina, ele começou a ser acompanhado de duas letras, a letra T e a letra S. O que significava isso? A letra T significava que esse caminhão era trucado, e o LS ele também teria um terceiro eixo, mas aí movido, seria um 6x4. Ficou LT 6x2, LS 6x4. E aí uma outra particularidade, ficou essa história do LS como um caminhão trucado, tendo a necessidade de transferir mais peso para o caminhão a carreta. As carretas teriam que ter uma nova geometria. Ficou até hoje carreta modelo LS. É verdade, veio daí. E ninguém sabe de onde veio. Ele veio da nomenclatura dos veículos Scania das primeiras gerações. O V8 aqui está representando a linha zero. E aqui tem uma mudança de conceito. A partir do 110 ou do 140 foi quando nós começamos a identificar os veículos pela nomenclatura. Os dois primeiros números significam capacidade volumétrica do motor e o último é a geração. O 110, motor de 11 litros geração 0, e esse representante aqui é um 14 litros V8 geração 0. Poxa. Esses carros eles se estenderam até 76. E uma particularidade, o V8 não acompanhava o motor em linha. Nós já tínhamos nesse ano de 74, 75, o geração 1 dos motores 11 litros, que era o 111. Uhum. Acompanhando o 111, nós tínhamos o 140, que estava uma geração anterior. Ele só conseguiu acompanhar em 78. Outra coisa, embora esse veículo tenha sido mostrado para o Brasil inteiro em 74, ele só começou a ser vendido em 75. Outra coisa interessante é que esse carro ele foi escolhido pela Rede Globo como representante do carga pesada, que ficou Maravilha, o primeiro, né? o primeiro que ficou conhecido no Brasil inteiro. Isso aqui é um L111, é o último representante da família Jacaré. Esse caminhão foi lançado, motor 111, em 76 e foi até 81. Esse em particular, o motor Super, caracterizado pela letra S, significava que era um motor turbinado. E aí uma outra particularidade, o pessoal chamava muito de maçarico. O maçarico ele era em função do tucho de fogo que saía do escapamento dos motores não turbinados. Tinha muito combustível saindo pelo escapamento e ele entrava em combustão na saída. Mas foi nesse caminhão que o turbo começou a se popularizar ou ainda não? Ainda não foi nele? Ainda existia alguma restrição. O Jacaré inteiro com motor turbo e não turbo. Pulamos esse aqui para o 112, ainda com motor sem ser turbo, e durou mais 2 ou 3 anos. O motor não turbo, ou motor aspirado, ele saiu de produção por falta de demanda. Perfeito. Não foi por nenhuma característica técnica e tampouco por um atendimento ambiental. Foi a demanda que caiu. 112. Isso aqui foi uma revolução no mercado, principalmente pelo desenho da cabina. Essa cabina ela foi desenhada por um estilista famoso, Giugiaro, italiano.
Isso era um grande diferencial e foi um fator revolucionário. Esse carro foi lançado em 1981. Interessante que ele conviveu no mesmo ano com o Jacaré, com o 111. Os dois, no mesmo ano, existem Jacarés 81 e existe 102 81. Uma particularidade é que os primeiros 112, eles tinham uma mecânica idêntica ao do Jacaré. Olha só. Ele só tinha cabine. Na época, ele foi apelidado de paletó. Era um 111 vestido para festa. Ai, porque ele era exatamente o mesmo carro, belo paletó, hein? mas com uma aparência muito mais bonita. Legal, pô. Outra coisa que marcou a nossa linha, 112, continuando a mesma ideia, motor de 11 litros, segunda geração. Foi a possibilidade de inúmeras cores. Você podia pintar o caminhão de cores diferentes do tradicional cor de laranja, que tanto marcou a linha Jacaré. Esse caminhão ele entrou com outros inúmeros itens de conforto. Cabina, de uma preocupação muito grande com ergonomia, a cabina, posição de dirigir, a cama, visualização de painel, além de alguns recursos mecânicos. Essa linha, ela seguiu até, foi 81, 82, 83, saiu uma novidade, o intercooler. Que muitos chamam esse caminhão de intercooler, aquele que está gravado na porta. Tá? Caminhão intercoolado. Essa foi uma grande inovação mecânica. Foi capaz de dar mais potência e torque para o motor, além de ser muito mais econômico. Tá? Isso foi um fator marcante. Esse caminhão ele consolidou alguns conceitos que a gente já tem hoje aqui. Por exemplo, é a caixa de câmbio de 10 marchas. Era 5x5 com range. Embora tenha sido apresentada nos modelos anteriores, se consolidou no 112. Uma outra novidade que apareceu em 87, 88 foi o aparecimento de uma letra a mais na nomenclatura. Ele deixou de ser H, passou a se chamar HS inicialmente, 1 ano, 2 anos depois passou a ser HW. Existem inúmeras modificações técnicas colocadas na engenharia para que o caminhão se adaptasse cada vez mais no solo brasileiro. Essas letras significam exatamente isso. Uma particularidade, o W ele se referenciava a um tratamento na chapa do caminhão antioxidação. A motorização turbinada, natural e intercoolado convivia no 112 em paz. As três possibilidades o cliente podia escolher. A demanda do aspirado diminuiu cada vez mais, chegou ao ponto dela ficar zero. A Scania tomou a decisão de tirar de portfólio dentro da família 112. Embora os números não representem isso, porque ela estava no portfólio, mas não era vendida. Foi no 112 que ela saiu de produção. A preocupação da Scania, já na linha 112 com aerodinâmica, era uma grande novidade na época, e foi nela que foi apresentado já o conjunto de defletores de ar. Foi em cima do 112. E isso foi aprimorando quando foi para o 113, uma geração a mais. Aqui é o 113, o mais conhecido de todos os caminhões Scania. Terceira geração do motor 11 litros. Perceba que a gente manteve a letra a classificação de chassi. No 113 já não existia mais a letra M. Os caminhões eram representados só pelo H, pelo E, H 4x2 e 6x4. Uma preocupação muito grande, em 1991, na época do lançamento do 113, já com a aerodinâmica. Um fato interessante. Em 91, enquanto fazíamos o 113, simultaneamente nós tínhamos também no ano de 91 um caminhão comemorativo da Scania, o 112H, comemorava 100 anos de Scania no mundo. Tá? Ele era todo preto, escrito em dourado. É um caminhão que por muito tempo nós vimos rodando pela estrada, embora tivéssemos só construído 200 unidades. Olha só, jubileu, né? Jubileu. 113, ele é caracterizado por duas fases. Fase 1, onde foi trazido algumas novidades de motor, técnica do veículo, mas manteve muito das características do 112. E a fase 2, que é essa que a gente está vendo aqui. Inclusive, a que nós estamos usando como um caminhão comemorativo, pela cor e as faixas cor-de-rosa. Esse caminhão foi lançado em 93. Com ele, carregou um monte de novidade técnica. A gente pode, grosseiramente olhando aqui, já olhar para a roda. Deixou de se usar a roda raiada, introduziu a roda disco. Suspensão a ar para motorista. A caixa de câmbio passou a ter split, aquela caixa que nós usamos até há pouco tempo atrás e até hoje, se quiser uma caixa
com o split tem, aquela caixa que só tem 3 posições de condução. A preocupação com a aerodinâmica fez com que colocássemos defletor, que já tinha sido apresentado anteriormente, e para-choques com formato mais aerodinâmico. A intenção nessa ocasião era diminuir o arrasto. E esse caminhão, na verdade, esse aqui é até do amigo nosso da casa, o Luiz Locatelli, esse caminhão que estrelou o comercial, né, dos 60 Sim, anos. foi né? ele que estrelou o comercial. Maravilha. Aqui é o nosso conhecido Série 4. É o caminhão mais novo que a gente tem aqui na nossa exposição e ele é muito representativo para nós. Embora ele tenha trazido para o mercado uma série de novidades até então desconhecidas pelo mercado, ele marcou também um novo sistema de produção da Scania. O que é esse novo sistema de produção da Scania? Com poucas peças eu faço várias combinações e eu tenho uma infinidade de produtos distintos para aplicações diferentes. E para o mercado, o que ele apresentou? Além dessa linha que foi da linha aerodinâmica, que foi totalmente revolucionária na ocasião, ele apresentou alguns conceitos meio desconhecidos. Por exemplo, suspensão a ar no caminhão, até então desconhecido. Sistema de freio auxiliar, o retarder, ele apareceu com este caminhão em 1998. Outra característica, motores eletrônicos, que até então não existia. Motor com injeção puramente eletrônica, que para o pessoal muita gente torcia o nariz por completo desconhecimento. Outra característica do caminhão, o painel dele envolvente, uma preocupação enorme com o motorista, com visualização de passageiros, de carro. Também um projeto de Giugiaro. No lançamento, como é que era dividido isso? Nós tínhamos 2 motores, o motor D12 de 12 litros e D11 de 11 litros, dando potências diferentes. O D11 dava potência de 320 e 360 cavalos, o D12 dava de 360, 400 e 420. Particularidades. O 420 ele era um motor eletrônico, assim como o 400. 360 tinha a velha e boa bomba injetora trazida do 113, tanto para o 12 como para o D11. No Série 4, motor V8 somente possível na cabina R. O porquê? Não tínhamos espaço no cofre para instalar um motor V8. Nisso limitou toda a linha T. Bom, isso aqui é um cometa, ou cometão, como alguns gostam de falar. Povoa as rodovias brasileiras desde 1963. Isso continua até 99, acompanhando todas as introduções e melhorias do chassi Scania. Inicialmente montado com ciferal e depois pela própria CMA. O que marcava esse veículo? A alta velocidade. Uma preocupação muito grande do fabricante da carroceria em fazer carrocerias leves para que esse ônibus andasse com velocidades máxima permitida nas rodovias. Isso aqui é um maravilhoso exemplar. Banco de couro, lindo, carroceria todinha em alumínio. Esse ônibus é maravilhoso. Realmente, espetacular. Vamos lá que é hora de ligar o V8 então. Barulhão.